Olá, sou Bruno Fuga, do escritório Bruno Fuga Advogados. Estamos aqui no canal do YouTube para falar um pouco sobre organização e normas de organização do escritório. No nosso canal no YouTube tem a parte de processo civil, a norma de organização pelo ISO 9001 que nós implementamos no escritório e estamos dispostos aqui a contar um pouco para melhor aprimoramento dos escritórios de advocacia, a parte trabalhista, a parte de agronegócio. Meu assunto hoje é um pouco sobre normas de organização e o que levou nós, um dos objetivos, uma das ideias, um dos partes percursoras aí de determinar e escolher que fizéssemos a gestão ISO 9001 nos escritórios, foi nem por conta do 9001, foi também por uma sigla ou uma norma de organização japonesa de siglas que chama 5S. O 5S não é propriamente um certificado, você não precisa de passar por essa, digamos, burocracia do ISO 9001, esses certificados internacionais com, às vezes, altos custos agregados envolvidos. A forma de organização da sigla 5S pode ser feita por qualquer um, eu acho bem proveitosa e vou comentar algumas coisas aqui que foram implementadas no escritório que eu acho que vocês podem facilmente implementar sem maiores custos envolvidos, tá bom? Peço que vocês procurem, se tiverem interesse no assunto sobre a sigla 5S, porque nosso objetivo é ser bem curto nos vídeos aqui, então só vou comentar quais são as siglas e o que nós implementamos. Então, as siglas são 5 S's, né? Seiri, que é senso de utilização, Seiton, senso de ordenação, Seisho, senso de limpeza, Seikitsu, senso de normalização e Shichisuke, senso de autodisciplina, tá? Então, senso de tentar fazer esse link aqui dentro dos escritórios de advocacia para a implementação dessa cultura 5S, tá bom? Senso de utilização, que é o primeiro S, eliminar espaços de trabalho que sejam inúteis. E aqui eu acho que eu tenho algo interessante para agregar dentro dos escritórios para esse primeiro S, que é, por exemplo, pensar no espaço de utilização dos escritórios de advocacia. Nós aqui, por exemplo, não temos, olha um dado interessante, dentro dos escritórios aqui as mesas não têm gavetas, tá? Elas não têm gavetas e os lugares onde nós guardamos algumas coisas, eles são etiquetados com um nome. Então isso é um senso de organização do escritório. Por exemplo, nós na mesa aqui temos dois espaços, todos conhecem os espaços de todos dentro das suas mesas e evita com que uma pessoa tenha uma própria organização. Então a organização é em comum entre todos. Então nós precisamos pensar num todo dentro do escritório de advocacia e de todos os escritórios de qualquer empresa, na questão de organização, como se guarda, os espaços que são inúteis, como se guarda, como que guarda, porque eu posso ter a minha própria organização diferente do meu amigo, outro advogado. Isso pode causar problemas, porque às vezes eu não sei como ele se organiza e como que eu deixo um papel na mesa dele quando ele não estiver. Então a gente precisa pensar na melhor forma de organização e esse 5S está preocupado justamente com a melhor forma de organização, de rotina, tá? S2, senso de ordenação, organizar os espaços de trabalho para forma eficaz. Então, a organização do espaço ela é interessante, então, dos espaços de organização para guardar e o próprio espaço geral para trabalho ele é interessante, né? Se você vai fazer dentro de uma plataforma, se são salas, onde que é a gestão, isso numa empresa, por exemplo, de venda de produtos é muito interessante, né? Qual a disposição de gôndolas, a disposição das coisas também é bem interessante. Senso de limpeza, que é o 3S, extremamente importante, né? Não se trabalha dentro de um ambiente onde não seja limpo, e limpo no sentido de organização. A organização ele dá uma paz para que a pessoa possa trabalhar. Sujou, limpa, né? Isso é um dado extremamente importante. E isso tem um efeito psicológico extremamente interessante. Não sei se vocês já pararam para pensar. Um lugar que está limpo tende a ficar limpo, né? É uma psicologia interna automática de qualquer pessoa. Então, se você entra num lugar que está sujo, você tem menos zelo
para deixar aquele lugar limpo. Então, esse senso de organização de limpeza para todos faz um melhor ambiente de trabalho e automaticamente também um melhor rendimento, tá bom? Senso de normalização, criar normas claras, triagem, arrumação e limpeza. E aí eu convido vocês para assistirem os outros vídeos, onde nós falamos sobre algumas normalizações, algumas normas, que é justamente o propósito do ISO. Você ter normas para determinar previamente como são feitas as coisas, ou seja, normatize o que é que vocês estão fazendo para tornar público como é feita uma coisa, como se peticiona, como que junta, como que arquiva, como que manda, como recebe um correio. Tudo que é repetitivo deve ser normalizado dentro dos escritórios, tá bom? Senso de autodisciplina, para terminar, destaca um ponto aqui importante, que é o erro, ele acontece, inevitável, mas se errou, por que errou, como que errou e como nós podemos melhorar. Se você não parar para pensar em como evitar o erro a partir do momento do erro, é um dos principais pilares aí para a ruína, porque você não vai tentar aprender com o erro e tentar causar fatores para minimizar a ocorrência desse erro novamente, né? Então você precisa certamente aí de autodisciplina, e tentar discutir dentro dos escritórios o porquê do motivo dos erros é extremamente importante. Pois bem, pensem nessa política 5S, estudem essa política 5S, esse vídeo é extremamente curto, é mais para alertar sobre essa política para vocês tentarem implementar na casa de vocês, né, na rotina dos escritórios e em qualquer outro comércio, tá bom? Convido vocês para curtir, seguir nosso canal, nossas diversas playlists. Um abraço para todos.